A Bielorrússia, oficialmente conhecida como República da Bielorrússia, é um dos países que fazia parte da antiga União Soviética. Localizada no norte da Europa, compartilha suas fronteiras terrestres com a Polônia, a Lituânia, a Letônia, a Ucrânia e a Rússia. É claro que a extensão territorial deste país não pode ser comparada com a da Rússia. Contudo, se avaliarmos o país no âmbito da Europa, pode-se dizer que possui uma superfície de 207.600 km², maior que muitos países europeus. Com uma população de aproximadamente 9,5 milhões de habitantes, a Bielorrússia desfruta de uma densidade populacional confortável, evitando assim situações caóticas. Além disso, como pode ser visto no mapa, a Bielorrússia não possui costa marítima. Suas terras consistem em muitos terrenos planos e extensas áreas pantanosas. Na verdade, quase 40% do território do país é coberto por florestas e lagos. Em última análise, a Bielorrússia mantém uma posição geográfica central entre a Rússia e a Europa. Historicamente, o país foi dividido diversas vezes por impérios como a Rússia, a Polônia e a Áustria. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Bielorrússia estava sob ocupação alemã. No entanto, a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial levou à sua retirada da Bielorrússia. Na verdade, tanto as ocupações alemãs quanto a oportunidade criada pelos problemas internos do Império Russo permitiram à Polônia anexar parte das terras ocidentais da Bielorrússia. Posteriormente, o país uniu-se à União Soviética com seus territórios existentes. Este país, como quase todos os países da União Soviética, assumiu o controle em 1991 e declarou sua independência. Hoje, a Bielorrússia é um estado independente, mas continua a ser o aliado mais próximo da Rússia em quaisquer circunstâncias e condições. O povo da Bielorrússia está mais próximo da Rússia em termos de língua e patrimônio comum. Por exemplo, mais de 80% da população é claramente ortodoxa. O número de católicos e de outras religiões no país é muito baixo em comparação com os ortodoxos. Além disso, o número de bielorrussos que falam bielorrusso e russo é muito menor em comparação com a Rússia. Portanto, em quase todos os aspectos, a Bielorrússia é um país com uma herança comum com a Rússia. A Bielorrússia, como a maioria dos países, pode ser alcançada de avião. Existem voos diretos para a capital Minsk de vários lugares do mundo ao longo do ano. A boa notícia é que, independentemente da nacionalidade do passaporte, a entrada na Bielorrússia não requer visto. Porém, se você permanecer no país por mais de 5 dias, será necessário cadastrar seu endereço. De acordo com as leis bielorrussas, você também precisa obter seguro-saúde ao entrar no país. Isso porque, caso você tenha algum problema de saúde durante a sua estadia, o país não cobre automaticamente essas despesas. Se você quer ir para a Bielorrússia, não apenas para fins turísticos e culturais, mas também para trabalhar ou viver, então precisará passar por um pouco mais de processo. Será necessário encaminhar as solicitações por meio das embaixadas e consulados apropriados, mostrando paciência durante o processo de análise. Para uma estadia de longa duração, será necessário obter uma autorização de residência. Existem duas principais oportunidades que podem facilitar esse procedimento. A primeira opção é oficializar o casamento com um cidadão bielorrusso, o que possibilitará a locação de uma residência e o emprego na Bielorrússia. A segunda alternativa é obter um convite de uma empresa registrada no país, onde se pretende trabalhar. Conseguir emprego por meio desse convite acelerará consideravelmente o processo de obtenção da autorização de residência. No entanto, a Bielorrússia continua a ser um país vibrante em termos de cultura e entretenimento. Contudo, há uma questão a ser observada: o clima. Se você não gosta de clima frio, saiba que na Bielorrússia a maior parte do ano pode ser bastante fria. Especialmente em janeiro, as temperaturas médias podem cair para menos de 20 graus, e os invernos podem ser rigorosos. Portanto, as pessoas costumam visitar a Bielorrússia na primavera e em setembro para evitar o frio extremo. A moeda utilizada no país é o rublo bielorrusso, e o salário mínimo atual gira em torno de $135, equivalente a aproximadamente 340 rublos. Embora os salários mínimos sejam inferiores em comparação com muitos lugares do mundo, a maioria da população não recebe um salário tão baixo.
Levando em conta deduções e retenções fiscais, o salário líquido médio de um trabalhador bielorrusso é aproximadamente $400. No comércio local, o preço por quilograma de frutas e vegetais raramente fica abaixo de 10 rublos, equivalente a cerca de $3. Isso se deve, em grande parte, à importação desses produtos de regiões mais quentes. Por exemplo, ao invés de adquirir 1 quilo de berinjela, as pessoas na Bielorrússia podem obter a mesma quantidade de carne moída ou peito de frango, o que pode ser mais atrativo para os apreciadores de carne. Portanto, ao planejar uma mudança para a Bielorrússia, é importante estar preparado para ajustes econômicos iniciais. Posteriormente, a busca por um emprego que ofereça salários na faixa de $400 a $500, aproximadamente 1.500 rublos no mínimo, será necessária. Mesmo com essa renda, enfrentar desafios ao buscar uma residência própria é uma realidade, uma vez que os preços médios de apartamentos na Bielorrússia não são inferiores a $400, com despesas mensais adicionais de cerca de $50 para luz e água. Notavelmente, esses mesmos apartamentos eram vendidos por menos da metade do preço há apenas um ano, mas a situação geopolítica regional provocou um aumento significativo de preços, refletindo um fenômeno global. Além do mais, esses apartamentos não são novos. Muitos dos apartamentos na Bielorrússia estão em edifícios com pelo menos 20 a 30 anos. Se fosse necessário resumir a Bielorrússia em uma frase, considerando seus líderes, edifícios, veículos e restrições, poderíamos descrevê-la como um lugar onde a vida moderna coexiste com normas antigas. No que diz respeito às restrições no país, os amantes de animais podem sentir certa frustração. A Bielorrússia é conhecida por seus lagos e parques naturais. Porém, levar seu cachorro para passear ou andar de bicicleta em parques públicos não é permitido. Além disso, é proibido consumir álcool ou fumar em locais públicos, como parques. Graças a esse tipo de restrições, o país está incrivelmente limpo. Não só nos parques, mas até nas ruas, você não encontrará lixo. Além disso, se não tiver um emprego bem remunerado no país, não conseguirá sobreviver sozinho com uma renda média e um emprego médio na Bielorrússia. Com uma renda mensal entre $400 e $500, cobrir despesas como aluguel e alimentação pode se tornar um desafio. Isso deixa pouco orçamento para entretenimento, roupas ou compras de tecnologia. A culinária local, predominantemente composta por pizzas, pode ser limitadora para quem tem restrições alimentares, como no caso de muçulmanos, já que a maioria dos produtos à base de carne nos restaurantes contém carne de porco. Embora seja possível se comunicar em inglês em situações comuns, adaptar-se à culinária local pode ser um desafio para alguns. Expressar descontentamento em relação ao estilo de vida local pode ser ofensivo. Independentemente da situação, é esperado cortesia e respeito a todo momento. Não apenas cortesia e respeito, mas também é comum esperar uma gorjeta, geralmente em torno de 10% do valor da refeição. Além disso, é comum encontrar veículos que remontam à era soviética, ainda em funcionamento. Apesar de ser um estado relativamente jovem, a Bielorrússia tem um longo caminho a percorrer em termos de desenvolvimento. Uma peculiaridade notável é que a maioria da força de trabalho é composta por mulheres, visível em diversas áreas, como nos mercados locais, onde a maioria das barracas é operada por mulheres. O choque cultural se manifesta nas negociações de mercado. Pechinchar não é bem visto na Bielorrússia, pois os vendedores não apreciam regateios. Muitos homens bielorrussos migram para países europeus ou para a Rússia devido aos baixos salários e ao alto custo de vida no país. Ao viajar pela Bielorrússia, é perceptível uma proporção significativamente maior de mulheres em comparação com homens. Caso deseje construir um círculo social, pode-se notar que os homens parecem inicialmente mais formais e reservados, enquanto as mulheres bielorrussas tendem a ser mais calorosas e prestativas. Uma vantagem notável é a ausência de racismo contra estrangeiros, especialmente evidente no acolhimento positivo das mulheres bielorrussas a novas conexões. Estrangeiros frequentemente elogiam a atratividade das mulheres bielorrussas. Em resumo, apesar da Bielorrússia ser inquestionavelmente marcada por sua limpeza natural e uma população geralmente bem cuidada, as despesas elevadas e as regras rígidas não despertaram meu interesse. No entanto, ainda recomendo uma visita ao país.
principalmente devido à facilidade de fazê-lo sem a necessidade de visto. Se gostou do vídeo, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.